O Espírito Santo tem nos conduzido desde o começo desse culto, em canções, em palavras, em testemunhos. Eu desejo ministrar mais um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Abra a sua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 2, versículos 9 a 10. Quando eu entro aqui na escala, eu estou, pela graça de Deus, ministrando uma série, Reino de Plenitude. E na última ministração dessa série, eu comecei a ministrar sobre a plenitude do Espírito Santo. Fiz uma primeira parte. Hoje eu desejo fazer essa segunda parte de ministração da palavra do Senhor, a plenitude no Espírito Santo. E domingo que vem vai ser culto de ceia, e eu estou na escala de pregação e de ceia. E eu então também desejo trazer à igreja também no domingo que vem a terceira parte, o encerramento desse sermão dentro dessa série Reino de Plenitude, plenitude do Espírito Santo. Colossenses 2, 9 a 10 vai dizer: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém, igreja? Aleluia! Então, o processo de Deus sobre a vida do Filho, que é Cristo, e toda a plenitude que Cristo, aleluia, alcançou, pela graça de Deus, lutando contra o pecado e a morte. Houve um esvaziamento da natureza humana e um enchimento da natureza divina, nessa unidade do céu com a terra, de restauração, nessa unidade do homem e Deus, de Deus e o homem, amém? Então toda essa plenitude agora, a palavra de Jesus, a palavra de Deus está dizendo, está sobre a igreja, está sobre aqueles que creem na obra do Evangelho, na obra da cruz de Cristo. Amém, igreja? Aleluia! Cristo se tornou um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Porque Ele plenamente traz a mortificação do seu ego humano, como também traz a mortificação do ego divino. E você vai entender essa plenitude, no sentido de se esvaziar da natureza humana, da carnalidade potente para o pecado, porque o pecado habita na carne, mas o Espírito de Deus veio habitar na carne, e conduziu Jesus em submissão voluntária. A vontade de Jesus era um processo igual ao meu e o seu. Assim como também o Espírito que estava sobre ele, que hoje está sobre nós, nós temos o mesmo processo. E ele, como filho obediente por aquilo que sofreu, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e isso inaugurou uma plenitude, a ponto da palavra dizer que é uma nova natureza, não é mais a velha natureza humana, é uma nova humanidade, é uma nova natureza, de um novo homem, aleluia. E nós vamos aprender na palavra de Deus que na verdade isso é a origem, é o ponto de unidade do céu da terra, do homem e Deus, que havia no jardim antes da queda. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês, por favor, Lucas capítulo 4, 14 a 22, eu encerrei o sermão passado dessa série com esse trecho, porque ele é muito importante. Lucas 4, 14 a 22, Jesus, depois do batismo nas águas, ele é cheio do Espírito Santo. Então,
eu disse aqui que é maravilhoso essa dinâmica de duas experiências básicas que o ego humano, que a natureza humana precisa ter com o Espírito de Deus, para que ele seja regenerado. Ele estava morto, volta a viver. Mas agora há uma obra, santificadora, então ele precisa também desse mergulho do Espírito Santo de poder. Jesus é nascido do Espírito, ele é selado pelo Espírito, desde o ventre da sua mãe. Simboliza ali, um selo do Espírito que traz a natureza divina sobre nós. Todos nós recebemos esse selo, o Espírito de Deus vem habitar em nós quando cremos. Assim também Jesus é gerado, pelo selo do Espírito. O Espírito fez uma sombra sobre o ventre de Maria e ele foi gerado. Então Jesus tinha o Espírito de Deus habitando nele. Mas quando ele faz 30 anos, conforme as Escrituras, ele tem uma outra experiência com o Espírito Santo de Deus. Ali é manifestado, o céu se abre e ele então é cheio do Espírito a ponto disso ser manifestado, visto como testemunho ao profeta João, o Espírito descendo como pomba e permanecendo nele. Depois desse batismo do Espírito, ou no Espírito, Jesus é levado ao deserto. E lá no deserto ele é tentado e ele vence as tentações e agora ele caminha para a sua cidade de Nazaré e ele vai para o cotidiano e ele vai para a sinagoga em um sábado. Comum a um judeu frequentar a sinagoga e ler e estudar a palavra. E agora então isso acontece lá em Lucas 4, 14, 22 diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Uma coisa é você ser mergulhado na natureza do Espírito, você é gerado de novo. Você começa agora a ir discernindo, compreendendo aquilo que é espiritual. Outra coisa é você buscar. Pelo mérito de crer, você recebe o Espírito. Mas pelo mérito da busca, você recebe mais poder do Espírito. Jesus, então, agora recebe poder de plenitude no Espírito. E por toda aquela região se espalhou essa fama, ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Como assim? O Espírito está sobre ele, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o prometido, ungido, o Messias, mas ele não é também homem, filho de José, morador de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque é interessante esse conflito, ou na verdade, esse questionamento: ele é Deus ou ele é homem? E as Escrituras vão nos dizer que ele é homem e também é Deus. Amém, queridos? Aleluia. Jesus é essa promessa de restauração da divisão do céu e da terra, do homem de Deus. No primeiro Adão, ele cai. Mas nesse último Adão, há esse caminho de sacrifício vivo,
de um custo muito alto para unir, para devolver ao homem o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Jesus é um homem cheio do Espírito, que anda no Espírito e no seu poder. Assim vence a mentalidade e as obras da carne no tempo todo. Negando sua natureza e obras carnais, ele dá muitos frutos no Espírito. Amém, igreja? Hoje nós estamos lendo aquilo que Jesus estava sendo em carne, em natureza humana. Amém, queridos? Ele nega a sua natureza humana e agora todo o movimento de Jesus, inclusive de todas as suas palavras, sua mentalidade é uma mentalidade amiga de Deus. É uma mentalidade que está encharcada pela palavra, como um bom judeu estudava a palavra. E agora, ele é batizado na lei, mas agora ele é batizado no Espírito. Ele traz essas duas alianças, ele é a promessa. Ele é a totalidade da lei, mas também é a totalidade do Espírito. Amém, queridos? Aleluia. Ele cumpre toda a lei. Eu quero que vocês acompanhem comigo em João 8, 24 a 30. Eu vou te dar um exemplo interessante. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24 a 30, vai dizer assim, por favor, anote aí, ou acompanhe comigo no telão. O versículo 24 de João 8 diz: eu lhes disse, Jesus falando, que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, olha que interessante, Jesus está chamando a atenção, e agora Jesus, ele tem essa autoconsciência de que é homem, plenamente homem, mas também agora Jesus tem essa autoconsciência que uma plenitude do Espírito de Deus está sobre ele, e ele é a plenitude de Deus em carne humana, em natureza humana. Então ele diz, olha a autoridade de quem sabe de onde veio e para onde está indo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Meu irmão, olha aqui para mim. Isso aqui me arrepia, irmão. Porque esse homem de Nazaré, ele está declarando, dentro de uma pergunta, quem é você? E ele diz, eu sou o que tenho dito o tempo todo. Não há variação de verdade. Não há mente dividida em Jesus. O sim de Jesus é sim, e o não de Jesus é não. A honestidade, a verdade, o que a boca de Jesus fala, o seu coração está cheio, e o seu coração está cheio integralmente da graça, do Espírito e da palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo, e o verbo se fez carne. E quando alguém pergunta quem ele é, ele diz, eu sou o que eu tenho dito. A palavra sou eu, e eu sou a palavra que tenho dito. Um homem íntegro, que não tropeça em nenhuma vírgula daquilo que falou. E aquilo que ele falou está registrado pelos céus e pela terra. Tiago, se eu não me engano, vai dizer, o homem que não tropeça em suas palavras é um homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. E a prova disso está naquilo que ele fala o tempo todo. Jesus não pecou em palavras. Ele é um homem íntegro. Ele mostra o coração, ele mostra a verdade. Aleluia. E aí ele diz,
Quem é você? Eles perguntaram exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Respondeu Jesus. E ele diz assim, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Irmão, Jesus só falava aquilo que ele já tinha orado, buscado, batido, pedido, ser cheio do Espírito. E ele ouvia do Espírito, ele ouvia do Pai. E aquilo que ele falava, ele só refletia aquilo que ele já tinha como habilidade de ser cheio do Espírito, ouvir do Espírito. Amém, igreja? Quem aqui ouve do Espírito? Levante a mão. Ouve. Então, é disso que eu estou falando. O problema nosso é que a nossa mente está dividida. A nossa carnalidade está mergulhada. Jesus pega a carnalidade dele e faz morrer. Porque é latente. É forte o espírito, a carne é fraca, mas Jesus anda naquele que é forte, que é o espírito. Amém, igreja? Você vai entender isso. Eles não entenderam o que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem na cruz, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Amém, irmãos? Olha só. Se você zerar a sua natureza humana hoje, se você zerar a sua mentalidade humana, cheia de crenças humana, misturada de verdades e mentiras. Se você zerar isso, você vai ouvir do Espírito, você vai falar do Espírito, você vai viver no Espírito, você vai fazer a vontade que agrada o Pai, que está em você. Amém, irmãos? Jesus fez esse preço, esse alto preço, de negar a si mesmo, e andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Ele carrega a presença do Espírito que permanece. E permanece porque ele mortifica a sua carne. Aleluia, glória a Deus. E esse é um preço muito caro. É caro, irmão. Porque eu vou falar para você, eu luto contra o pecado. Com honestidade, irmão. Luto com o pecado, com honestidade. E algumas vezes desonestamente. Mas eu luto. E agora eu fico imaginando o que o homem de Nazaré passou durante 33 anos e meio, todos os dias, para não pecar. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue para não pecar. Cristo tem plenitude, unidade no Espírito, de forma de seu interior fluírem águas vivas, uma fonte de água doce. Não, Jesus fala assim, pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga? Jesus está falando da natureza humana. A natureza humana, ela vai dar água amarga e água doce. A natureza humana vai tirar do seu bom tesouro o bom tesouro, mas também vai tirar do seu tesouro o mau tesouro. Jesus disse que o homem ou a árvore, ela é reconhecida pelo seu fruto. E Jesus agora, irmão, ele carrega o Espírito de uma forma plena. E isso é um sacerdócio. Ele sacrifica a si mesmo para poder andar no Espírito, carregar a presença de Deus. Em Espírito, no seu interior, na sua mente, nas suas palavras, nas suas intenções, nas suas ações. Dele flui águas vivas.
essa fonte, me parece agora que em Jesus, a fonte amarga, a fonte da natureza humana, ela é estancada, e o que brota dele é água doce. O que brota de Jesus é um fruto, e o fruto identifica que ele é bom, que ele é o homem bom, que ele não é o homem mau, ele é o homem bom que tira bom tesouro do seu interior. Ele tira o bom tesouro plenamente com sua humanidade. A árvore boa é reconhecida por seu fruto. E Jesus, então, ele mostra, queridos irmãos, essa nova natureza, que não peca, que é boa, que é agradável, que é perfeita em Deus, no Espírito de Deus, na unidade do Espírito de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Abra comigo Hebreus 5, 7 a 11, eu vou te definir mais um pouco, com detalhes, esse cotidiano diário de Jesus, que levava ele então a viver essa plenitude. Hebreus 5, 7 a 11. Acompanhe comigo lá, Hebreus 5, 7 diz, olha que lindo, irmãos. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus não aprendeu a obedecer porque o Espírito de Deus estava plenamente nele. O Espírito estava plenamente nele, o capacitando para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele estava em natureza humana, em carne humana, e nessa carne humana ele faz uma oferta de alta voz, de súplica, de oração, todo dia. A Bíblia está dizendo que todos os dias de Jesus foram dias de oração, de lágrimas, de súplicas. E ele foi ouvido, porque ele foi submisso, irmãos. O seu tempo de oração era um tempo de espremer a carne humana, a natureza humana, para ouvir, com definição ou alta definição, a voz do Pai, a voz do Espírito. Jesus ia todo dia orar ao Pai. Os discípulos ficam assombrados. Jesus andou sobre o mar. Jesus ressuscitou mortos do túmulo. Jesus fez cegos verem, fez paralíticos andarem. Mas só tinha uma coisa que os discípulos disseram para Jesus antes dele ir embora: Jesus, nos ensina a orar. Porque a fonte do seu poder, a fonte dessa água viva, a fonte do Espírito, ela vem por essa disciplina de fritar, de deixar um fogo queimar tudo aquilo que é água e sangue, tudo aquilo que é carnal. Amém, igreja? Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, olha que lindo, irmãos. Eu estou em aperfeiçoamento. Jesus também estava. Mas pela sua reverente submissão, pela sua súplica e oração, por aquilo que padeceu e sofreu, ele foi obediente por causa de ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus, ouvindo o Pai e se sujeitando à sua vontade, até a morte e morte de cruz, e ele foi aperfeiçoado. Diga para o seu irmão, ele foi aperfeiçoado. Igreja, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus
sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O escritor de Hebreus está dizendo desses detalhes da vida no Espírito, nesse detalhe da militância do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. E agora nós temos um homem que vence o pecado na carne. E isso, irmão, tem um preço de obediência. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você também, pelo poder do Espírito que está sobre você, tem capacidade de viver assim. Amém, igreja? O Senhor tira da água a terra, da terra Ele tira o fruto, do fruto o azeite, e do azeite ou do óleo o fogo santo. Espera aí, irmão, preste bem atenção. O Senhor tira da água a terra, tudo estava envolto em água, e o Senhor diz que a terra apareça. Ele tira da água a terra, da terra Ele tira tudo. E Ele tira o fruto, do fruto Ele tira o óleo, são processos de transformação. E do óleo Ele tira o fogo purificador. Assim, irmãos, também é com a natureza humana. O Senhor tira da água a terra, da terra o homem, do homem a mulher, da mulher a semente, da semente o novo homem, do novo homem, o novo céu e a nova terra. Amém, queridos? Porque isso era profetizado. Da semente da mulher. Essa semente está guardada em Deus. E o Senhor então agora planta essa semente, aleluia, que é um renovo para a terra, é um renovo para o céu, aleluia. E isso é profetizado. Jesus é esta semente. Jesus é esse homem que carrega a natureza humana e a semente de Deus, a natureza de Deus, a natureza daquele que não peca. Aleluia. Abra comigo, por favor, em João 16, 7 a 16. Eu quero trazer para vocês mais uma palavra de Jesus. Ele diz assim no versículo 7 de João 16, diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém? Jesus está falando para os seus discípulos de que ele vai voltar para o Pai, mas esse processo é a consumação de uma grande promessa. Porque se Jesus oferece o sacrifício perfeito, isso é viabilizado. E Jesus então está dizendo aos discípulos que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, que ele vai consumar essa obra de obediência até a morte e morte de cruz. Mas depois disso, ele vai para o Pai, mas ele vai enviar o Consolador, o outro, igual a ele. E quando ele vier, esse que vem vai glorificar o Filho,
vai lembrar as palavras do Filho. O Filho fala as palavras do Pai, mas o Espírito Consolador, que foi consumado em unidade e plenitude pelo corpo e sacrifício de Jesus, agora Jesus se torna um Espírito vivificante. E esse Espírito agora vai vir sobre toda a carne. E toda a carne, todo ser humano pode então viver o que o Filho obediente viveu nessa unidade. E é interessante, irmãos, porque agora Jesus em carne ouve o Pai, que está em espírito nele. É o Espírito do Pai. Agora o Filho ouve as palavras do Pai em espírito, nessa unidade, e fala aquilo que o Espírito deseja. Mas nessa nova aliança, quando ele não estiver aqui, o outro estará. E esse então vai vir sobre a humanidade. E quando a gente estiver com ele, igreja, ele, o Espírito, vai nos levar a falar as palavras do Filho, que é a palavra do Pai, que é a unidade da divindade. Que coisa linda, irmãos. Então, no corpo, Jesus se submete ao Espírito. Agora, o Espírito está sobre nós para nos fazer submeter à palavra do Filho. Amém, igreja? Amém, queridos? Isso que é humildade, isso que é unidade, isso que é perfeição, plenitude de unidade, submissão. O Pai mostra o Filho mostra o Pai. Essa justa cooperação, nessa humildade de ego divino. Aleluia. Abra comigo, por favor, Filipenses 2, 5 a 11. Meu Deus. As horas se vão. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, eu quero ler para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Espera aí, irmão. Estava sobre ele a natureza divina. Jesus é Deus, Jesus é plenamente Deus. E agora ele zera a natureza, zera o ego divino. Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pronto. Checa aqui comigo. Jesus é plenamente homem e na sua plena humanidade, ele zera a humanidade. Ele zera morrendo com as suas vontades e desejos carnais. Jesus é Deus e sendo Deus, ele faz um esvaziamento do próprio poder divino. Ou seja, o que Jesus faz é uma plena unidade, aonde a natureza humana zera e o Espírito de Deus, a natureza de Deus também zera. Como, pastor? Enquanto homem, ele deseja as coisas da carne, mas ele morre para si mesmo, para fazer a vontade de Deus. Enquanto Deus, ele não faz por vaidade divina ou por ego divino, para mostrar seu poder, mas na verdade ele zera também a natureza divina, ele se esvazia dela. E aqui zerando, irmãos amados, é do tipo assim, Deus está dizendo, faça aquilo que é santo, escute a minha voz. E ele está dizendo humanamente, então tá, eu zero aqui, e aqui tem uma unidade. O perfeito Deus em Cristo mostra o perfeito homem, e o perfeito homem mostra em Cristo, então, esse sacrifício de obediência, o perfeito Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Trago o entendimento progressivo desse processo de sacrifício agradável e regenerador para todo pecador e toda a criação, nessas figuras que eu quero passar para vocês, da revelação da palavra. A primeira é a figura da brasa viva, o carvão e fogo. Que coisa linda,
batismo de fogo dando poder de vocação ao chamado da humanidade. Nós vamos lá para o episódio de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículos 6 a 13. Querida igreja, diz assim o versículo 6, que coisa linda. Isaías, o profeta acostumado a viver no palácio do rei Uzias, é um profeta que está descolado do templo. É um profeta que talvez os anos passaram e ele está meio enferrujado, ele está meio carnal, porque agora ele come na mesa do rei e talvez nem entre no templo. Mas no dia que o rei morre, ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, irmão, ali o céu desceu. Como diz a canção, não sei se o céu desceu ou se a terra subiu. Mas o fato é que ali o céu se abriu. E terra e céu se uniram, e o trono de Deus com o trono do templo se uniram, e o templo físico no Monte Sagrado em Jerusalém foi cheio da presença da glória de Deus. É como se o véu tivesse rasgado do alto a baixo de toda a criação, e a sala do trono de Deus, que está lá no terceiro céu, baixou para o primeiro céu, entrou no templo sagrado e rasgou em unidade. Isaías chega e contempla a mistura da terra com o céu, a mistura dos santos com os santos dos santos do céu, e ele vê a glória de Deus. E quando ele vê, ele cai por terra. O profeta que tem profetizado tantas palavras, agora está vendo aquilo que profetizou e aquilo que ainda vai profetizar. E no versículo 6 diz: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com Atenais. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos queridos, e aí ele vai prosseguindo dizendo: olha, Israel vai ser assim, olha, eu vou endurecer o coração de Israel, você vai pregar para eles, mas eles não vão ouvir, eles não vão ver, eles não vão crer. Mas você pregue a palavra, e no final, irmãos, eu quero destacar o versículo 13, diz assim: e ainda que 1/10 fique no país, ele está falando que vai haver uma desolação, é a Babilônia entrando lá, esses também serão destruídos, vai acabar com tudo. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco, quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus está dizendo: eu vou trazer da semente de Israel, da tribo de Judá, do descendente de Davi, da raiz de Davi, do tronco de Jessé, o prometido, o descendente da mulher, a semente. Eu estou zerando Israel, porque vocês são obstinados. Vocês são carnais, mas eu vou disciplinar vocês, porque eu estou passando na malha fina, eu estou peneirando as sementes, e eu quero trazer a semente santa, Jesus, que haveria de nascer de Judá. Amém, queridos? Isaías agora é tocado com uma brasa viva. Essa brasa viva me parece que é essa unidade também, porque ali tinha um altar, antes da entrada do Santo dos Santos, onde brasas vivas ficam ali com essências. Me parece então que esse serafim está mostrando para Isaías uma figura de unidade entre aquilo que é terreno e o celestial, numa unidade. Ele pega essa brasa viva, então essa brasa viva me parece que é do templo, que é desse altar de incenso, mas também que é do altar da realidade do trono de Deus. E essa brasa viva, que é a mistura de carvão com fogo, toca a boca do profeta. E o que eu quero destacar é que essa brasa viva, esse processo é capaz de perdoar pecados. Então, irmão, no meu entendimento, essa brasa viva é um símbolo de Jesus. Aquele que vai viver a natureza humana, o carvão, mas que vai viver a natureza divina, o fogo. Um fogo santo,
que mantém aquilo que é santo na natureza humana. Traz a santidade daquilo que estava corrupto e trouxe a incorruptibilidade sobre essa natureza humana. Então ele mantém a natureza divina e a natureza humana juntos. Jesus é essa brasa viva. Jesus é esse que mantém vivo o fogo do Espírito na natureza carnal e humana. Amém, igreja? Amém, queridos? Outra figura para te ajudar é a figura da sarça ardente, a árvore e o fogo. Moisés vai para o monte, e lá no monte, ele vê uma árvore de sarça, e ela fica ardente, ela fica com fogo. Olha que coisa linda, irmão. Tem uma árvore pegando fogo, mas a árvore não se consome, ela é mantida. Então aquele fogo fica sobre a árvore, sobre aqueles troncos de madeira, carvão. Aquela árvore fica intacta, mas o fogo fica nele. E a Bíblia diz que Moisés olha, e ele coloca as mãos no rosto, mas ele fica olhando, e ele vê o anjo do Senhor no meio do fogo ardente da sarça. Jesus aparece no meio da sarça, o anjo do Senhor, e diz assim: Moisés, guarda o teu pé, porque agora onde você pisa aí é terra santa. Ou seja, irmão, o céu desce, a natureza de Deus desce, mas não é para fulminar a terra, não é para fulminar a carne humana. Na verdade, Ele quer transformar a carne humana, Ele quer purificar a carne humana, Ele quer unir céus e terra, humanidade com o divino. E Jesus é então esse símbolo, amém, queridos? Aleluia. Eu quero ler com vocês outra figura de um como homem em fogo. Agora, você tem a sarça ardente, você tem a brasa viva. Agora eu quero te mostrar a figura no Antigo Testamento de um como homem, de figura de homem, mas ele é de fogo. Igreja, vá comigo lá em Daniel, capítulo 3, 21 a 25. Diz o texto, os irmãos conhecem. Esses jovens estão na Babilônia, Nabucodonosor é o grande rei, e ele é um egomaníaco, e ele faz uma estátua, cria um ídolo, e todo o seu reinado é centralizado na sua humanidade. E agora esses jovens se levantam contra o que o rei queria, e esses homens, por obedecer a Deus e às leis de Deus, agora são jogados na fornalha. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Eu queria só destacar para você, por causa do tempo, o versículo 25 em Daniel 3. O que acontece é que esses homens são jogados na fornalha. Quando eles são jogados na fornalha, os homens que foram até a beira da fornalha morreram, por causa do fogo da fornalha. E esses 3 jovens, os 3 homens foram jogados na fornalha. Eles estavam de turbante, eles estavam amarrados, eles estavam com roupa comum. E a Bíblia diz que o rei teve alguma coisa interessante acontecendo. Quando o rei se aproxima de longe para ver o que está acontecendo, o rei, olha isso aqui, irmão, versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Amém, igreja? Esse 4º homem é Jesus, uma teofonia do Pai, mostrando a glória do Pai. Jesus anda no meio do fogo e preserva aqueles homens deste fogo. E eu quero que você tenha essa figura em mente. Amém, queridos? Agora eu quero trazer para vocês a figura humana em sacrifício de unidade da caída natureza adâmica com o seu original em Cristo Jesus. Vá comigo até Mateus 17, 1 a 5. E aqui eu vou precisar encerrar. Mateus capítulo 17.
versículos 1 a 5. Agora, irmão, nós temos no Novo Testamento aquele homem de Nazaré, que ele é carne, mas que carrega internamente agora, na pele humana, ele carrega um tesouro. A glória da unidade de Deus. Essa glória está revestida de carne. Mas, lá no monte, no capítulo 17 de Mateus, Jesus faz uma mostra. É o monte da transfiguração. E eu queria que vocês entendessem isso aqui. Em Mateus 17, 1 a 5 vai dizer: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Do tipo assim, João, Pedro, Tiago, vocês estão querendo equiparar as glórias de Elias, as glórias de Moisés e a glória do Filho. Tem algo diferente aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o Filho, porque a lei e os profetas, Elias carrega os profetas, Moisés carrega a lei, e a lei e os profetas anunciam, mostram, são servos, são testemunhas, as 2 testemunhas de quem é Ele. Assim como os 2 querubins, batido em ouro, na arca, que é revestida de ouro, mas é de acácia, é de árvore. Esses 2 querubins, como 2 testemunhas daquele que brilha, daquele que é a luz, daquele que é fogo consumidor. Amém, igreja? Daquele que é santo, e essa santidade é que purifica, é que julga todas as coisas em toda a criação. Amém, queridos? Ali nós temos no monte a transfiguração. Jesus está em carne, mas agora, queridos irmãos, nesse monte ele mostra o que ele carrega por dentro. É o Espírito da unidade, é o Espírito de Deus. E isso é uma glória, isso é um fogo ardente, isso é santo. E Jesus então, ele faz despir a carne humana e mostra esta glória que está no seu interior. Que coisa linda, irmãos. Aí o Espírito Santo me levou a chorar muito hoje à tarde, porque o Espírito Santo me disse assim: num outro monte, lá no começo, a minha glória vestia a carne humana. Adão e Eva eram revestidos de glória. Essa glória era como uma pele que envolvia eles. E lá dentro é que tinha carne e ossos, carne e sangue. Essa natureza humana estava ali dentro. Seus olhos ainda estavam fechados, porque eles eram santos, glorificados em glória. Eles se vestiam da glória de Cristo, igreja. E quando o homem e a mulher tocaram aquele fruto e comeram, houve uma transfiguração. Naquele monte mais alto do Éden, o homem perde a glória de Deus, e agora ele se vê nu em carne humana.
Mas, querida igreja, o segundo Adão veio vestido de carne humana, mas carregou no seu interior a glória dos céus, a glória de Deus. Aleluia. E agora, igreja, querida igreja, assim como Adão, que ficou nu, e os seus olhos se abriram, porque os olhos espirituais era desse corpo glorificado, em glória. Mas quando eles perdem essa glória, eles se veem em carne humana. E esses olhos carnais se abrem, e eles então percebem, sabe, irmão, a subjetividade do mal e do bem. E agora eles caem da presença. E sabe o que Deus faz, igreja? Preste bem atenção. Para cobrir o homem faz um avental de folhas de figueira. E ele tenta se vestir, porque agora ele diz: tem alguma coisa errada, eu perdi algo precioso. Então eu vou fazer uma autojustiça, eu vou fazer um caqueado aqui, eu vou fazer um jeitinho brasileiro, para eu repor, porque eu estou com vergonha. E o homem faz uma roupa para ele. E essa roupa que o homem faz é uma roupa que para o homem parece justiça, mas para Deus é injustiça. Não dá para cobrir o pecado. Então Deus vai lá e abate um cordeiro no jardim, igreja, e pega a pele do cordeiro e cobre Adão e Eva. A glória do Cristo que o cobria foi embora. Mas agora ele traz um ato profético, simbólico, que o cordeiro, que é carne, haveria de vir para ser o Cordeiro Santo. Enquanto isso eu vou cobrir vocês, porque vai vir a plenitude, aonde você vai voltar à origem. Vocês vão voltar para o céu, vocês vão voltar para a terra que se comunica com o céu, com o homem que é de Deus e o Deus que é do homem. E assim nós somos cobertos, igreja, até que ao ouvir a voz do Filho, isso acontece. O Espírito agora vem para dentro do homem. Antes, o Espírito estava fora, num corpo glorioso, e a carnalidade estava dentro, guardada. Agora, irmão, na queda isso veio para fora, e o homem morreu. Mas agora, pela oferta do Cristo, o segundo Adão, isso vem de volta. Amém? Só que nós estamos escondidos em Cristo. Esse Espírito agora vem sobre nós, e Ele agora vai nos levar a nos despir da velha natureza, a nos despir dessa carnalidade corruptível. Porque quando o incorruptível vier, o incorruptível vai saindo. Quando o perfeito vier, o imperfeito vai desaparecendo. Amém, igreja? Aleluia. Então a plenitude do Espírito agora está sobre aqueles que creem. Aleluia, na oferta de Jesus. Por favor. Aleluia. Abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 57. Eu quero ler para você a palavra que diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Olha só, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lembra da transfiguração de Jesus? É nesse momento, irmão, que aquele que vai ser revelado e nós seremos como Ele é. Aleluia. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, Apocalipse 1,14 diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Essa é a figura de Jesus entre a igreja, entre os castiçais da igreja, purificando a igreja, santificando a igreja, batizando a igreja com espírito e com fogo. Amém, igreja? Amém, igreja? Mantendo o fogo aceso, o sumo sacerdote. Nos seus olhos são como chamas de fogo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo falou para mim assim: eu sou muito chorão, irmão. Eu sinto a presença assim, eu sinto uma palavra de Deus, eu sinto uma revelação de Deus, meus olhos começam a queimar. Sabe o que eu percebi? É que tem fogo nos meus olhos. Mas como eu sou carne, eu sou sangue e carne, eu sou carnal, aí vai saindo lágrima, vai saindo água, né? Fogo nos olhos. Eu não tenho fogo nos olhos, porque ainda sou carnal, e aquilo que é carne em mim, é água e sangue, ainda vai saindo desidratando. Mas esse que tem fogo nos olhos, ele zerou a natureza humana, ele queimou toda a carnalidade, e ele é espírito vivificante. Não tem mais nada para queimar, igreja, daquilo que poderia ser impuro. Ele é puramente santidade de Deus. Aleluia, aleluia. Apocalipse 19:11 vai dizer: vi o céu aberto, e diante de mim o cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e o nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito: este é o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fique de pé, igreja. Aleluia, aleluia. O que eu quero dizer, igreja, que o fogo de Deus está disponível, que a natureza de Deus está disponível. Esse primeiro batismo que a terra está experimentando em toda a carne é um derramar de fogo, é um derramar do Espírito. E esse fogo santo, que é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, aleluia, ele é dado a você, é dado àqueles que creem, é dado àqueles que buscam, aleluia. E esse fogo agora que vem sobre nós, queimando a nossa oferta dos desejos carnais, transformando em fumaça, irmão, transformando de glória em glória as nossas vidas em santidade. É a nossa vida como holocausto, como sacrifício vivo. O Espírito que está permanecendo, ele respeita que ainda sou carne, água e sangue, mas ele ainda é fogo, e ele vai me purificando, ele vai me purificando, ele vai me queimando, até que não sobre mais nada de mim, nada que é carnal, nada que é corruptível. É a obra da santificação do Espírito de Deus.
Sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você precisa receber do Espírito. Você precisa buscar do Espírito, porque é só nele que somos regenerados, é só nele que somos limpos, é só nele que somos santificados. Somos justificados pelo sangue do corpo de Cristo, mas somos santificados pelo seu Espírito em nós, habitando em nós, Cristo em nós, a esperança da glorificação, a esperança da glória. Você precisa buscar do Espírito, porque haverá um dia que a terra será batizada também por um fogo. Ele carrega esse fogo nos seus olhos. Ele virá com uma espada de fogo, que é a palavra de Deus, e todas as nações serão julgadas por esse fogo. Esse fogo agora não é mais purificador, é o fogo que traz juízo, igreja. Ou você vai ser batizado no fogo que te santifica e te purifica, ou você será batizado no fogo que te condena, que te julga. Esse fogo que vem agora, ele julga a gente. O Espírito Santo fala assim: ei, para de entrar nesse site. Ei, não mente mais. Ei, para de olhar com cobiça as mulheres na rua. Para de fazer essas piadinhas de duplo sentido. O Espírito Santo está queimando, ele é fogo purificador. Está queimando a sua mentalidade, está queimando a sua carnalidade, sua tendência ao pecado. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, no domingo que vem, eu quero destacar, agora eu destaquei a intimidade, o processo que o Filho carregou esse alto preço, de poder condenar na carne o pecado, e se tornar um Espírito vivificante. No domingo que vem, você vai receber uma palavra, de como nós podemos sermos batizados do Espírito Santo, com fogo do céu. Amém, igreja? Aleluia. Quem quer do Espírito Santo? Quem deseja o Espírito? Ele está aqui, ele está na sua vida, ele está na igreja. Aleluia. Santo é o Senhor. Quebranta seu coração, se arrependa dos seus pecados, e vocês receberão o poder do Espírito. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Nós estamos sem tempo e eu quero pregar pouco no domingo que vem e orar muito com vocês aqui. Amém, igreja? Eu quero te pedir, querido irmão, você que quer mais do Espírito Santo, essa semana você vai jejuar. Essa semana todo dia você vai clamar: Senhor, me batiza com fogo, me batiza com Espírito, me renova no Espírito. Pai, eu quero uma mudança de mente, eu quero uma mudança de vida. Eu quero, Senhor, ser empoderado pelo Espírito para um chamado do Senhor para a minha vida, para o propósito da minha vida. Você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida quando você for mergulhado no poder do Espírito. Porque toda vez que o Espírito veio, a pergunta é: a quem nós enviaremos? O batismo com fogo e o batismo no Espírito é um ato simbólico de impulso de poder para sermos testemunhas em Jerusalém, em Samaria, aleluia, nos confins da terra. Amém, igreja? É para você ter alegria, é para você ser cheio, amém? Receber dons do Espírito. Pai amado, em nome de Jesus, coloca a sua mão no coração. O Espírito Santo vai te cobrar o seu jejum essa semana. O Espírito Santo vai vir na sua mente, você vai ouvir, compreendendo, testemunhando no seu espírito, na sua mente. E alguns aqui vão ouvir a voz do Espírito te levando a se santificar, porque amanhã o Senhor quer fazer proezas no meio da igreja. Consagra hoje, igreja, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilhas no meio de nós. Aleluia.
Pai amado, em nome de Jesus, nos leve, Espírito Santo. Pai, nós já oramos aqui nesse altar, que no domingo que vem, Senhor, desce, Senhor, neste lugar. Pai, nós vamos passar a semana orando e jejuando. Pai, de uma maneira especial, nos carregue e nos leva a ouvir a sua voz. Nos santifica, Senhor, essa semana, para nós batermos, buscarmos e pedirmos mais do Teu Espírito. E no domingo que vem, Senhor, toda obra de Satanás contra a vida de nossa igreja, contra a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, dessa criança, desse jovem, desse casal, caia por terra no nome de Jesus. Todas as prisões e fortalezas do inimigo serão queimadas, serão vencidas. Pai amado, em nome de Jesus, marca, Senhor, marca um encontro, Senhor, no derramar do Seu Espírito no domingo que vem. Nós vamos orar e profetizar. Será um culto de arrependimento, um culto de ceia, de derramar do Teu Espírito, e assim eu profetizo. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, essa semana, Pai, queima as nossas vidas em santidade ao Senhor. Queima as nossas vidas em arrependimento dos nossos pecados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim seja, Pai, a Tua vitória, a Tua bênção, o Teu mover, o derramar do Teu Espírito sobre nós, sobre nós, sobre nós. Ah, Pai, os velhos sonharão, os novos terão visões. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Que a nossa casa seja cheia do mover do Teu Espírito. Em nome de Jesus, vem sobre nossas crianças, vem sobre nossos filhos, vem sobre nossos adolescentes e jovens, vem sobre os casais, vem sobre os idosos desta igreja, vem sobre nós, Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, recebam do Espírito, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, igreja?